Paz e luz, meus amados. Vamos falar fazer um comentário acerca da Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi muito importante. Então aqui eu quero fazer apenas um comentário. Você tem aí outros vídeos que falam em detalhes sobre a Reforma Protestante. E é importante que você analise todos esses vídeos. Veja as questões. A época da Reforma Protestante, 1500, a partir de 1500 começaram a surgir os protestantes. Era uma época de muito conflito, isso aí é um destaque que nós queremos fazer. As descobertas do Novo Mundo, que são as Américas, a corrupção do clero, a idolatria, os pecados, interesses financeiros das nações, o levante de reinos como França, como Inglaterra, de reis que tinha um sentimento nacionalista. Coloque aí no seu caderno, nacionalista. Então havia um grande levante do nacionalismo naquela época. Então os contemporâneos de 1500 tinham mais ou menos esse ambiente. Na Alemanha, em outubro de 1500, onde houve a reforma, como vimos nos demais vídeos, havia, não somente na Alemanha, mas também, principalmente na Alemanha, mas em outros países, a peste bubônica, muita fome, muita pobreza, muita desorganização política e financeira. Ou seja, o mundo da época de 1500 era um mundo em conflito, extremamente em conflito. Na França surgiram os huguenotes, na Inglaterra os puritanos, e o movimento nacionalista explodiram, e a religião protestante foi um dos movimentos que acompanhou esse movimento nacionalista, até porque a Igreja Católica cobrava altos e pesados impostos clérigos, ou seja, religiosos, penitências, pecados eram pagos em dinheiro, e isso todo mundo peca. Então o cabia ali adulterava, além de pagar prostituto, cabia na igreja e pagava também uma oferta, e essa oferta descia para Roma e para o grande clero. Também a igreja romana, ela era a grande burguesa da época e a grande detentora das terras. Nos países existiam muitas terras da igreja católica, principalmente homens e mulheres que morriam, e antes de morrer davam essas terras para a igreja, para Nossa Senhora, dava para os santos, dava para o mosteiro, e essas terras eram alugadas, arrendadas para os colonos, que pagavam o chamado fórum, ou foro, para a igreja. E com isso a igreja crescia e se fortalecia em ouro, em prata, muito mesmo. O movimento nacionalista cresceu muito, a descoberta das Américas, o ouro das Américas, ferveu a mente dos homens da época de 1500. A reforma protestante teve um empecilho muito grande chamado Contra-Reforma. A Companhia de Jesus, os jesuítas, vieram contra a Reforma Protestante. Houve muita morte, muito mesmo. A peste bubônica assolava a Alemanha, a pobreza, as doenças. Aquela época era uma época muito triste. Para analisarmos a história, temos que pensar, ou tentar pensar, como os moradores daquela época. Então não podemos pensar como as pessoas de hoje. Temos que tentar pensar no ambiente aonde houve a história. No conto sobre a renovação temos pontos de vista diferentes. Tem a versão católica da renovação, tem a versão evangélica, tem também os pontos distintos, entre essas versões, muitos distintos. A versão evangélica é totalmente diferente da versão católica. De um lado encontramos uma igreja corrompida e desacreditada, querendo dinheiro através do Papa D. Leão X. Engraçado que um ponto interessante, que o primeiro Papa a oficializar a igreja de Roma e o domínio de Roma foi D. Leão I. E o Papa D. Leão X, ele vendeu indulgências como ninguém. Salvação, céu, saída do purgatório, isso deu muito dinheiro. E os caras, dos países como a Alemanha, começaram a dizer, peraí, meu amigo, a gente está ficando aqui pobre. E o dinheiro está descendo para onde? Para a Alemanha. Não, para Roma. Assim não dá não, dinheiro alemão para o povo alemão. Essa foi a grande frase da renovação protestante na Alemanha.
De um lado encontramos uma igreja corrompida, corrompida mesmo, coisa feia mesmo, né? E do outro encontramos interesse financeiro. Encontramos grandes insatisfações por parte da população e dos príncipes de alguns reinos com a Igreja Católica. Grandes insatisfações. Existia muita idolatria. O povo era idólatra e a igreja aprovava. Idólatra, muitas penitências, autoflagelação, coisa pesada mesmo, e os reis começaram a ver isso, e a própria população começou a não querer mais essa história. Era uma bomba acesa, pronta para ser destruída. Faltava só um estupim, e esse estupim chamava-se Lutero. Veja só. A ditadura papista estava com os dias contados sobre algumas nações. O Papa era um tipo de um rei mundial. É um rei mundial dominando em nome da fé e da religião. Não estou dizendo que a Igreja Católica é errada, que a Igreja Evangélica é errada. Não. Eu estou falando apenas a história, do ponto de vista. Muito dinheiro era levado para Roma. E, além disso, os católicos, ou seja, a Igreja Católica, proibia empréstimos de dinheiro com usúria. Então isso contradizia os burgueses dos países como Holanda, Alemanha e os próprios judeus que emprestavam dinheiro à torta e à direita com juros aqui na goela. Olha só a situação como estava terrível. Os países não queriam mais essa situação, era uma espécie de domínio sobre as nações e elas queriam se libertar tanto financeiramente como politicamente. O aparecimento de Lutero atendeu às expectativas que alguns governantes tinham para livrar-se dos pecados e dos pesados impostos sobre estes pecados, chamados indulgências. Então, a Igreja Católica cobrava impostos sobre o pecado, vamos dizer assim. O cara pecou, eu vou me confessar. Aí se confessava, olha, eu pequei e tal, certo, tudo bem, meu irmão, você pecou? Pecou. Aí você vai ali, vende 10 boi e dá para a igreja e esse pecado está sanado. Então o cara ia lá, vendia os 10 boi, trazia as moedas para a igreja e o pecado estava sanado. E isto estava empobrecendo muitas nações. E os protestantes, os alemães, estavam muito insatisfeitos com essa história. A reforma protestante iria acontecer inevitavelmente. Alguém ia estourar essa bomba aí, esse balão de gás. A reforma aconteceu, BUM! Foi a explosão. Países se dividiram religiosamente. As questões religiosas logo se transformaram em questões políticas e motivos para guerras e mortes terríveis. Foi uma carnificina, tanto do lado evangélico como do lado católico. Agora o lado evangélico perdeu muito. Foi muita gente morta. O Tribunal da Santa Inquisição ganhava força política e derramamento de sangue foi inevitável. Ou seja, esse tribunal estava extinto por algum tempo e de repente ele foi colocado novamente em ação. A Igreja Católica começou a pressionar os países católicos a se posicionar contra o protestantismo. Muitos começaram a serem chamados de hereges dignos de morte. E isso foi um estupim muito grande. Houve muita morte. Quando a Alemanha se declarou protestante, ou seja, independente da Igreja Católica, a população entrou dentro dos mosteiros, pegaram, mataram padres, freiras,